Começamos mais uma aula. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Nessa aula aqui você aprenderá o primeiro lema de Kaplanski. Jesus, John, deve ser muito difícil. Não é, cara, não é difícil não. Se você fosse pela fórmula, seria difícil. Mas do jeitinho que eu vou te explicar aqui, ó, fica moleza, fechou? Primeiro, eu preciso que você entenda qual é o contexto em que se usa esse lema. Qual é a situação em que você tem que aprender a usar esse primeiro lema de Kaplanski aqui? E ela é bem simplesinha. Imagine que eu tenha elementos ordenados em uma linha reta. Imagine que eu tenha uma fila de elementos. Beleza. Eu quero escolher alguns desses elementos, só que não posso escolher elementos repetidos. Quer um exemplo bom, cara? Faz o seguinte, ó. Pega para nós aí a sua semana, de segunda a sábado. Domingão é para descansar, né? Então pega lá, de segunda a sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 6 elementos consecutivos e numa certa ordem. Beleza. Eu quero que você escolha 3 dias, mas eu não quero que você escolha dias consecutivos. Beleza. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 6 dias. Escolha 3 dias. Aleatoriamente, escolhe os dias que você quiser. Só que eu não quero que você escolha dias consecutivamente. Só isso, Johnny, só isso. Quantas maneiras temos de fazer isso? É nessa situação que nós usamos o primeiro lema de Kaplanski. Quando nós tivermos um grupo de elementos ordenados em uma linha reta, um grupo de elementos ordenados em uma fila, eu tenho que escolher alguns desses elementos, só que eu não posso, de jeito nenhum, escolher elementos repetidos. Se você, uma vez ou algum dia, se deparar com uma questão como essa, para que você calcule o total de elementos, você usa o primeiro lema de Kaplanski. Eu mostrarei a você a fórmula, mas nós não usaremos ela, porque há uma técnica muito legal de você resolver por combinação normal, em que você não decora e resolve rapidinho. Então, fica atento com o seguinte, quer ver? Arranje combinação, primeiro lema de Kaplanski. E aí eu coloco para você isso aqui, ó. O primeiro lema de Kaplanski considera que os elementos estão originalmente dispostos em determinada ordem, como em uma fila, e que serão selecionados alguns desses elementos, sem que a ordem da seleção seja importante. Porém, dentre os elementos selecionados, não pode haver elementos consecutivos, vizinhos na fila original. Então, o exemplo que eu dei aqui foi justamente esse aqui, ó. Exemplo que eu dei para você e que é bem útil de você lembrar, de você aprender, para que você entenda bem do que nós estamos falando nesse caso aqui. Então, exemplo. Suponha que eu fale para você que existem os seguintes dias, ó, segunda, aí eu coloco lá terça, aí eu coloco quarta, eu coloco quinta, eu coloco sexta e eu coloco sábado. Eu pulei domingo, são só esses 6 dias. Qual é a pergunta? Ó, quantas formas existem? Quantas formas existem, quantas possibilidades, quantas maneiras existem de escolher 3 dias não consecutivos. Nós vamos escolher ali, vamos supor que eu escolha, poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4, eu quero escolher 3 dias. E eu não quero que sejam consecutivos. Não consecutivos? E aí você vai pensar comigo lá, e existem várias possibilidades de fato. Porque você pense bem, ó, eu posso escolher segunda, quarta e sexta. Pronto, eu escolhi 3 dias e eles não são consecutivos. Eu posso escolher terça
quinta e sábado. Pronto, é uma outra possibilidade. Eles também não são consecutivos. Eu posso escolher segunda, quarta e sábado. Também não são consecutivos. Eu posso escolher terça, deixa eu ver aqui. Se eu colocar terça, ferrou. Eu posso colocar segunda, quinta e sábado. Já é uma outra possibilidade. Caramba, prof, verdade, né? Para eu escolher aí 3 dias e nunca escolher dias consecutivos, eu não posso colocar dias consecutivos, tem várias possibilidades. Qual é a pergunta? Quantas possibilidades existem de nós escolhermos esses 3 dias, não havendo elementos consecutivos? É nessa situação que você usa o primeiro lema de Kaplanski. Existe uma fórmula aqui que fala o seguinte: para situações como essa, você pode usar essa fórmula aqui, ó. Combinação de n menos p mais 1 escolhidos p a p. Você faz a diferença do total de elementos disponíveis com o número de elementos que você quer. Você soma um elemento e você escolhe os p elementos que você precisa. Vou ser sincero, eu acho, tenho certeza, na verdade, que já são muitas fórmulas para que você aprenda mais uma. Então eu não quero isso. Eu quero que você aprenda um jeitinho bem legal através desse exemplo aqui. Quer ver? Olhe para esse caso aqui. Suponha um conjunto de 8 algarismos ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantas são as possibilidades de selecionarmos, escolhermos 2 elementos que não sejam consecutivos do conjunto original? Então eu quero que você escolha para mim 2 números, só que eles não podem ser consecutivos. Qual é a técnica nesse caso? Olha que moleza, cara. Pensa bem. Quantos elementos tem aqui? São 8 elementos. Beleza, 8 elementos. Desses 8 elementos, quantos que você vai escolher? Eu vou escolher 2, foi o que ele mandou. Existem 8 algarismos e eu vou selecionar 2, tá? Beleza. Se são 8 e você vai selecionar 2, quantos que vão sobrar? Vão sobrar 6, né? 8 é o total, eu vou escolher 2. Se é 8 e eu vou escolher 2, vai sobrar 6, professor? Tá bom, beleza. Aí eu quero que você coloque assim, ó. Eu vou chamar aqui de letra N. Você não escolheu 1, não escolheu 2, não escolheu 3, não escolheu 4, não escolheu 5, não escolheu 6 e não escolheu 7. Agora presta atenção. Você vai colocar um espacinho assim, ó. Um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E agora, você preste bem atenção no que nós faremos nesse caso aqui. Coloquei uma a mais, né? Agora que eu vi. Coloquei uma a mais aqui. Deixa eu só fazer a contagem de novo, porque o que eu falei foi isso aqui, ó. Existe um total de 8 e você vai escolher 2. 8 menos 2, sobram 6 elementos. Beleza. Aí, esses 6 elementos eu vou chamar de N. Por que N? Eu não escolhi eles. São elementos que sobraram. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Beleza. Agora você vai colocar um espacinho aqui, um espacinho aqui, um espacinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Quem são esses espacinhos? São os espacinhos onde você vai escolher 2 números. E por que eu coloco sempre um número entre eles? Veja, se eu escolher esse aqui e se eu escolher esse aqui, eles não são consecutivos, porque existe alguém entre eles que eu não escolhi. Se eu escolher esse aqui e se eu escolher esse aqui, eles não vão ser consecutivos, porque existe um número entre eles que não foi escolhido. Se eu escolher esse aqui e esse aqui, eles não serão consecutivos, porque existe um número entre eles que não foi escolhido.
Então a ideia que nós temos é, você coloca os 6 elementos que não foram escolhidos. Por isso que é a letra N de navio. N de não foi escolhido. Existiam 8 números. Desses 8 números, você subtrai 2, são aqueles que você vai escolher, sobra 6. Aí você coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você coloca um espacinho aqui, outro aqui, vai alternando. Ó. Esses espacinhos é onde você pode colocar os 2 escolhidos. Vamos supor que você selecionou esse e selecionou esse. Perceba que esses 2 selecionados, eles não são consecutivos, porque existe um número entre eles que você não escolheu. Por isso que a técnica agora consiste no seguinte: quantos espaços nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 espaços, e dentre esses 7 espaços, você vai escolher 2 elementos. Por isso que fica a combinação dos 7 espaços vazios, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Desses 7 espaços, você escolhe 2. Por que 2? Porque nós temos que escolher 2 elementos de maneira não consecutiva. Combinação de 7, você escolhe 2, fica 7 vezes 6, 2 vezes 1. 7 vezes 6 dá 42, 2 vezes 1 é 2, 46 dividido por 2 dá 21. Existem 21 maneiras diferentes de nós escolhermos 2 números de forma não consecutiva. Eu quero que você, por gentileza agora, veja o próximo exemplo. Como isso aqui é novidade para você, eu estou falando mais devagar e eu farei mais exemplos para que você possa compreender a ideia da montagem e assim você não decore uma fórmula a mais, fechou? Eu colocarei um próximo exemplo e você entenderá o que eu estou falando. Olhe para esse caso aqui. Suponha um conjunto de 8 algarismos ordenados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas são as possibilidades de nós selecionarmos 3 elementos que não sejam consecutivos? Aí você começa assim. Existe um total de 8 elementos. Desses 8 elementos, eu vou escolher 3 elementos, está escrito no enunciado. Existe um total de 8 algarismos, e desses 8 algarismos, nós vamos selecionar 5 elementos. Se são 8 e você vai selecionar 3, sobram 5 elementos. 5 números não serão escolhidos. Exemplo, eu escolho o 2, eu escolho o 4 e eu escolho o 8. O 1 não foi escolhido, o 3 não foi escolhido, o 5 não foi escolhido, o 6 e o 7 não foram escolhidos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números que não foram selecionados. Aí como que eu coloco isso? 1, 2, 3, 4, 5 números não foram selecionados. Aí eu começo, ó, um risquinho aqui, outro risquinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Agora, qual é a contagem que você faz? Quantos espaços vazios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 espaços vazios. Beleza. Quantos você tem que selecionar? 3. E por que você conta os espaços vazios? Porque pense, eu não tenho que selecionar 3? Se eu selecionar esse aqui e esse aqui, eles não são consecutivos, porque entre eles sempre existe um número que não foi selecionado.
Essa é a técnica que garante que qualquer um desses espaços vazios que eu escolha nunca serão consecutivos, porque tem alguém entre os espaços vazios. Isso gera para nós uma combinação dos 6 espaços vazios, você vai escolher 3. Essa combinação tem como resposta o número 20, o que significa dizer que existem 20 possibilidades diferentes. É essa a ideia, é essa a técnica utilizada quando você quer escolher elementos que não sejam consecutivos de uma fila ordenada dada para você. Naquele exemplo que eu dei dos dias da semana, olha o que você faria, quer ver? Voltando lá na primeira tela, quando eu montei isso aqui, ó. Eu passei para você os dias da semana, de segunda até sábado, domingo não está envolvido, não é um ciclo, portanto, de segunda a sábado, e eu quero saber de você quantas maneiras existem de nós escolhermos 3 dias não consecutivos. Cálculo que você faz. Quantos dias nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total de dias é 6. Nós vamos selecionar 3 dias, portanto, 6 menos 3, sobram apenas 3 dias. Beleza. Perceba que 3 dias não serão escolhidos. Exemplo que eu dou para você. Eu seleciono segunda, seleciono quinta e seleciono sábado. Quantos dias não foram escolhidos? 1, 2, 3. 3 dias não foram escolhidos. 1, 2, 3. Agora eu coloco assim, um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui. Quantos risquinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer combinação desses 4 risquinhos. Eu tenho que selecionar 3. Vamos supor que eu seleciono esse e eu seleciono esse. Significa dizer que eu escolhi 3 dias, eu não escolhi outros 3 dias. No total serão 6. Esse risquinho aqui você joga fora, esse você apaga. Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6 dias, 1, 2, 3 eu selecionei. 1, 2, 3 eu não selecionei. E perceba, esse dia não é consecutivo com esse, que não é consecutivo com esse. Professora, esse exemplo que você montou aqui, segunda você escolhe, terça e quarta não, quinta você escolhe, sexta não. Como que seria ele? Seria isso aqui, ó. Lembra que eu disse a você que eu tinha isso aqui? Não, não, não e os risquinhos? Eu seleciono o primeiro, seleciono esse e seleciono esse. E o que sobrou? Esse aqui, joga fora. Olha o exemplo. Eu seleciono o primeiro, eu seleciono segunda. Terça e quarta eu não seleciono. Não escolhi 2 próximos. Seleciono o outro, selecionei quinta. Pula sexta, pulei sexta. Selecionei sábado. É essa configuração aqui. Por isso que eu consigo resolver dessa maneira. A combinação de 4 para escolher 3, 4 possibilidades. De segunda a sábado, quando eu vou escolher 3 dias de tal maneira que não sejam consecutivos, eu tenho 4 possibilidades. Vejamos agora o que eu separei para nós na continuação da aula. Aqui eu trouxe uma questão da banca FGV, Ministério Público Estadual, prova do Rio de Janeiro, coloco aí em sua tela nesse momento. Valdo é estagiário em um escritório de advocacia e na semana que vem deverá escolher para trabalhar 3 dias de segunda a sábado. O escritório não permite que o estagiário trabalhe 2 dias consecutivos. O número de possibilidades que Valdo tem para escolher seus dias de trabalho tá aqui bonitão, né? 4 bonitão. Vou fazer de novo
porque aí eu deixo você bem treinado. Então, ele falou para nós que o tal do Valdo, que é um coitadinho de um estagiário, ele deverá escolher 3 dias para trabalhar de segunda a sábado. Então, você coloca lá para nós, segunda, terça, aí tem quarta, aí tem quinta, aí tem sexta, aí tem sábado. Beleza. Ele tem que escolher 3 dias. Bem, se ele vai escolher 3, vão sobrar 3. Aí você coloca lá. Não escolhe 1, não escolhe 2, não escolhe 3. Põe aqui, põe aqui, põe aqui e põe aqui. Agora vem comigo. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer combinação dos 4 risquinhos. 1, 2, 3, 4. Eu vou selecionar 3 risquinhos. Aí eu coloco lá para você 4 possibilidades. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos supor que eu seleciono esse, seleciono esse, seleciono esse. Esse último joga fora. O que significaria isso? Eu selecionei segunda, selecionei quarta, selecionei sexta. Selecionei, selecionei, selecionei. Essa é a configuração. Vamos supor outra possibilidade. Vamos supor que eu selecionei esse, selecionei esse e selecionei esse. Esse você apaga. Significa dizer que eu selecionei terça, o primeiro dia eu não selecionei. Selecionei terça, pulei 1, pulei quarta, selecionei quinta, pulei 1, selecionei sábado. E assim você vai brincando com as possibilidades. Por isso, Valdo tem apenas 4 possibilidades. Banca Sebrasp, Prefeitura de São Cristóvão, lá no Sergipe. Situação hipotética. Essa questão aqui, ela é mais pesada. Essa aqui é mais pesada. Vem na boa comigo, vem tranquilo. As 5 lâmpadas tubulares de uma sala de aula foram instaladas formando uma única fileira. Por motivo de economia, 2 lâmpadas adjacentes nunca poderão ficar acesas ao mesmo tempo. Então tá claro isso. Eu tenho 5 lâmpadas que são tubulares e elas estão em uma sala formando uma única fileira. Então eu tenho 5 lâmpadas lá. Ele está dizendo que 2 lâmpadas vizinhas consecutivas nunca poderão ficar ligadas ao mesmo tempo. Então imagine para mim isso aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, 5 lâmpadas. Ele disse que consecutivas nunca ficam ligadas juntas. Beleza. Nessa situação, assertiva, nessa situação, há exatamente 13 configurações distintas, incluindo todas as lâmpadas desligadas, que atendem à exigência da economia. E qual é a dificuldade aqui? Porque ele não disse para nós quantas ficarão ligadas. Ele falou que, ao todo, imaginando todas as configurações possíveis, existem 13 possibilidades, incluindo a configuração de todas estarem desligadas. E aí eu pensei no seguinte, bem, eu tenho algumas situações que podem acontecer. Por exemplo, eu tenho uma situação em que todas as lâmpadas estão desligadas. É uma possibilidade. Se todas elas estiverem desligadas, eu tenho uma possibilidade. Qual é essa uma possibilidade? Todas desligadas. Muito bem. Eu tenho uma outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Uma única lâmpada está ligada. Se eu vou ligar uma única lâmpada, eu tenho 5 opções diferentes. Eu posso ligar essa, eu posso ligar essa, posso ligar essa, ou essa, ou essa. Portanto, se eu vou ligar uma única lâmpada, eu tenho 5 possibilidades. Ou surge uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Eu posso ter 2 lâmpadas ligadas.
E aqui começa a nossa dificuldade. Por que a dificuldade? Eu tenho que escolher duas lâmpadas, mas eu não posso ter duas consecutivas. É justamente aquela situação. Eu vou escolher duas, de um total de 5, mas eu não posso ter duas consecutivamente. Aí você pensa assim, exemplo, escolho essa. Se eu escolho duas, 3 ficaram vazias. Eu não liguei essa, eu não liguei essa e eu não liguei essa. Monte assim, N, N e N. Aí você coloca para mim 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 4 espaços vazios, dentre os quais eu vou escolher duas para ligar. Perceba que nesse caso aqui, eu tenho 5 e dessas 5 eu vou escolher duas para ligar. Portanto, se eu escolho essa, eu ligo essa. Se eu escolho essa, eu ligo essa. 2 eu ligo, 3 não. As 3 que eu não ligo, ó, não ligo, não ligo, não ligo. Risquinho, 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 risquinho. 4 risquinhos para que eu escolha duas. Isso dá combinação dos 4 espaços vazios, eu vou escolher 2. Combinação de 4 para escolher 2 dá 6. Portanto, eu tenho 6 possibilidades para eu escolher duas lâmpadas não consecutivas para ficarem acesas. Surge, então, uma outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade que nós temos? Nós podemos pensar ou tentar deixar 3 lâmpadas ligadas. Como que eu faço isso? E aqui é até mais fácil, porque se eu tenho 5 lâmpadas, eu quero ligar 3 e eu não posso deixar consecutivas ligadas, só existe uma possibilidade. Eu ligo essa, eu ligo essa e eu ligo essa. Não há outra configuração, porque lembre, eu não posso permitir que duas lâmpadas consecutivas fiquem ligadas. O que significa dizer que a única possibilidade de eu ligar 3 lâmpadas é essa configuração aqui. O que permite para mim uma única possibilidade. E acabou. Ô, prof, vamos ligar 4 lâmpadas? Não tem como. Porque se eu tenho 5 e eu não posso ligar duas consecutivas, eu não posso ligar 4 lâmpadas. Porque para que eu ligue 4, obrigatoriamente 2 consecutivas teriam que ser ligadas. Portanto, a questão acaba por aqui. Eu vou somando agora porque usamos o conectivo ou. Eu deixo todas desligadas ou ligo uma única lâmpada ou ligo 2 ou ligo uma. Somando tudo, a resposta é 13 e, portanto, bate com a afirmação da questão. Esse gabarito aqui é o gabarito certo. Realmente existem 13 configurações. Ao longo dessa aula, eu ensinei para você como lidar e quando utilizar o primeiro lema de Kaplansky. Para mim foi um grande prazer. Até a próxima aula. Valeu!